E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão reconhecendo esta voz? É ele mesmo, o professor James Lira. Bom, gente, nossa aula de português vai ser para a gente trabalhar a correção da atividade texto e enunciação, né, da seção texto e enunciação do livro de vocês, né, que foi a atividade da página 54, onde nós trabalhamos com este texto, certo? Bom, já falei para vocês, né, para a gente ter um bom desempenho numa atividade de leitura, interpretação de um texto, né, é bom a gente ter bem a noção qual é o gênero textual, né, desse texto que nós estamos trabalhando. Então, no caso aqui, pela estrutura, né, está bem claro que se trata de um anúncio publicitário. Como nós já falamos em outras oportunidades, né, um anúncio, aqui é um anúncio publicitário, não é um anúncio de venda. Anúncio de venda é aquele anúncio que tem, vende-se alguma coisa, né? Então, no caso aqui, é um anúncio publicitário, ou seja, que visa tornar público, né, no caso deste anúncio aqui, um produto. Né? O anúncio publicitário ele pode divulgar um produto ou uma ideia, como nós já falamos em aula, né? Então, no caso desse aqui, é um anúncio publicitário que quer tornar público, divulgar um produto. Então, vocês perceberam aqui que o texto, né, traz muita imagem, que a gente chama de elemento não verbal. Então, no caso aqui é um texto que articula elementos verbais e não verbais. Então, ele tem imagens e tem aqui as partes verbais, né? Então, no alto aqui nós temos esta imagem, vocês já interpretaram, né? Aqui abaixo essa outra imagem aqui, e com o seguinte enunciado: Skype, fabuloso sistema interativo capaz de agregar vossa família. Aí aqui eu fiz a transcrição deste outro enunciado, né, que está um pouco legível pelo tamanho, que está muito pequeno, que diz: Skype é uma ferramenta de finíssima qualidade para você e vossos parentes se comunicarem pela internet. É a mais saudável, econômica e segura forma de manter à distância vigorosos laços familiares. Skype é mais que um telefone. É um verdadeiro milagre audiovisual que colocar-lo-á em contato com um novo e revolucionário mundo. Então esse é o texto que nós iremos trabalhar. Como eu dou sempre como dica, né, nas nossas aulas, né, antes, quando a gente está lendo um texto, interpretando um texto, é bom sempre a gente partir do gênero. Que gênero textual é esse? Né, para nortear melhor a nossa leitura. Então, no caso desse texto aqui, a gente já percebeu que se trata de um anúncio. Que tipo de anúncio? Um anúncio publicitário, que visa divulgar, né, os anúncios publicitários, eles visam divulgar um produto ou uma ideia. No caso desse anúncio aqui, a gente já percebeu que ele está divulgando um produto, né, que é tornar público. Por isso que o nome anúncio publicitário. Não é um anúncio de venda, senão teria vende-se Skype, né? Mas aqui é um anúncio publicitário. Então aqui está o nosso texto que nós iremos trabalhar. Bom, gente, além do gênero, às vezes é interessante, ajuda muito quando a gente conhece o contexto de circulação do texto. Ou seja, para que esse texto foi feito, quem produziu esse texto, né, com qual finalidade, não é isso? Então, algo que não está no livro, mas que eu acabei descobrindo aqui, né, pesquisando na internet, sobre o contexto desse anúncio. Esse anúncio, né, foi feito por uma agência brasileira, uma agência de marketing, a pedido dessa empresa aqui, Max Media, né, que pediu para produzir esse anúncio, esse texto, né, para um evento aqui que eles fizeram, né, esse evento aqui, Seminários de Mídia, né, tá em inglês, foi em 2010, no caso, né, o ano de circulação desse texto. E aqui tem, né, todas as coisas envelhecem rápido, atualize-se. No livro de vocês tem acho que para divulgar no Brasil, né, eles fizeram uma outra tradução, né, tem assim: no mundo de hoje tudo envelhece muito rápido. Venha conhecer as novas tendências
mundiais de marketing e comunicação, Max Media. Então esse aí foi um evento que essa empresa Max Media realizou e aí, né, pediu para produzir junto com esse texto aqui, né, outros textos, como este aqui também, ó. Seria um anúncio, né, do Facebook, e esse aqui do YouTube, certo? Então vamos à correção da atividade, tá bom? Ao nosso gabarito. Bom, então a primeira questão perguntou o seguinte: qual parece ser o produto divulgado no anúncio? Fácil, né, pessoal? Formação implícita no texto, né? Descritor 1. No caso, está claro aí que o produto anunciado é o Skype, certo? Segunda questão, letra B. Qual é a finalidade desse produto? Então, qual seria a finalidade do produto Skype? Então, outra questão de descritor 1, né, que a gente encontra aqui, ó, no início do texto. A Skype é uma ferramenta de finíssima qualidade para você e vossos parentes se comunicarem pela internet. Então, qual é a finalidade desse produto? Possibilitar que as pessoas se comuniquem pela internet. Então, aí duas questões aí se enquadrariam no descritor 1, né? E a letra C pergunta: trata-se de um produto atual ou antigo, pessoal? Será que vocês marcaram aí? Então, o Skype está perguntando sobre o produto, né? O Skype é um produto antigo ou atual? Atual, né? O Skype, ele foi criado em 2003, se eu não estiver enganado, né? Esse texto foi feito em 2010. Então, o que parece antigo, na verdade, se alguém tiver confundido aí e colocado antigo, talvez ele confundiu com o texto. O que parece ser antigo é o texto, mas na verdade nem o texto é antigo. O texto é de 2010, né? Como nós vimos anteriormente, né? Que foi um evento, né, de uma empresa chamada Max Media, e ela contratou uma agência brasileira, né, de marketing para produzir esse e outros textos. Qual foi a questão aqui? Que a empresa ela usou, né, ela pediu para usar uma linguagem e uma aparência retrô, né, de alguma forma para ilustrar o tema da... Volta aqui para a gente ver. Para ilustrar o tema do evento deles. As coisas mudam rápida, atualize-se, né? Então, você viu para ilustrar como a linguagem publicitária, né? Já que pelo nome Max Media deve ser uma empresa que trabalha com publicidade, com essa questão, né, de divulgar a produtos, marcas, né? Você viu para ela mostrar, a forma dela mostrar como a publicidade ela vem evoluindo, os anúncios, né, a linguagem publicitária, e a gente precisa se atualizar, certo? Então, o produto é atual, Skype, né? Foi criado em 2003, certo? E o que na verdade, o que é antigo aqui não é nem o texto, que o texto é de 2010. O que é antigo aqui foi a estrutura, né, usada, a aparência, a questão da linguagem. Aí a gente já pode falar, né, do conteúdo que a gente pode aqui relacionar à atividade, que é a questão da variação linguística. Então a ideia aqui da empresa que produziu o anúncio, né, foi recorrer também a uma variedade linguística que a gente, né, viu como variação daquelas 4 lá, né, que nós estudamos, como uma variação histórica. Não é isso? Então, a atividade está relacionada com este tema, variação linguística histórica da língua, né? Então, vamos à segunda questão. Sobre o texto não verbal, né? Então, agora a gente vai analisar os elementos não verbais do texto, certo?
caso, dando atenção aqui às imagens. Letra A. As imagens parecem antigas ou atuais? No caso aqui a gente percebe, né, que as imagens, né, ilustram um cenário antigo, né? Para aqueles que a gente vê nos filmes, né, aqueles filmes antigos, vê que até a textura do papel eles deram um efeito assim para realmente dar uma ideia de anúncio antigo, certo? Então, antigas, né? A questão pede para vocês justificarem, né? Então, por que a gente percebe essas imagens como antigas? Ó? O que é que indica esta característica nelas? Né, os aspectos, né, o estilo de roupa aqui da senhora, o penteado, né, bem retrô, né, e principalmente o modelo desses aparelhos aqui que ela está usando, né. No caso aqui, né, seria o computador e aqui o fone de ouvido, certo? Então esses são os aspectos que indicam, pode levar a gente a inferir que são imagens antigas. A letra B. A mulher em destaque na imagem principal está manipulando um aparelho. O que é esse aparelho e qual função ele tem? Então, eu acabei já respondendo, né? Seria um computador, né? Porque o Skype, ele é um software, né? É um programa usado em computador, certo? Surgiu com essa função, né? De possibilitar as pessoas se comunicarem pela internet. No caso agora, tendo a questão da imagem, né? Tanto do áudio como da imagem. Então, o computador, né, ele pergunta e qual a função ele tem, né? O computador pode ter várias funções, né? Mas aí eu coloquei como sugestão destacar essa aqui, ó. Pode ser usado como meio de comunicação e interação. Então, houve aqui uma repetição de palavra, né, desnecessária, mas seria isso. Dentre outras funções, né, gente, que a gente sabe que o computador pode ter. A gente pode usar o computador para escrever, para pesquisar, mas como o anúncio aqui é voltado para essa questão da comunicação, né, mas você poderia ter colocado outras funções também, certo? Letra C. Na tela que se vê na imagem principal, há duas pessoas. Quem são essas pessoas? Olha só, na tela que se vê na imagem principal, há duas pessoas. É fácil, né? Duas pessoas aí que a senhora está interagindo aqui através do Skype. Caso que a gente vê uma mulher e uma criança, que a gente poderia pressupor, né, ou teorizar que poderia ser uma irmã, né, com o sobrinho dela, ou uma prima, ou uma amiga mesmo, né? Ok? Letra D. Na imagem da parte inferior, agora levando em consideração essa imagem aqui, né, do computador agora com essa imagem de um homem, não sei se vocês percebem aí, no livro de vocês talvez esteja melhor, apontando, né, o indicador para cima, né, apontando para a imagem de cima. Então, na imagem da parte inferior do anúncio, vê-se o mesmo aparelho e na tela um homem sorridente que faz um gesto com a mão. Qual sentido essa imagem acrescenta ao anúncio? Será que vocês conseguiram relacionar essa imagem com a outra imagem, com o sentido do anúncio? O que a gente poderia perceber, né? Que essa imagem aqui estaria servindo para afirmar o quê? Que o Skype é um produto que as pessoas precisam conhecer. Você poderia ter respondido de outras formas, né? O cara pode estar querendo apontando assim, dizer, ó, esse aí é o produto que você precisa, né? Que o Skype é um produto de qualidade, que esse produto vai melhorar a sua vida. Com certeza uma imagem, para você ter uma imagem positiva do Skype. Ok, pessoal? Então aqui é uma das possíveis respostas que você poderia ter interpretado aí, tá certo? Vamos para a terceira questão, agora na análise da estrutura linguística, da linguagem, né, da parte verbal.
certo? Como a gente falou, é uma atividade que está relacionada ao conteúdo variação linguística. No caso aqui desse texto, variação linguística histórica. Vamos lá. Terceira questão. No texto verbal do anúncio foi utilizada uma variedade linguística antiga. Olha só, variedade linguística histórica, né? Justifique essa afirmação identificando no texto elementos. Então, eu já coloquei aqui, né? Então, no caso da letra A, elementos lexicais, pessoal. Quando a gente fala em lexical, em léxico, a gente está falando em palavra, em tipo de palavra, né? Então, quando eu digo assim, o léxico da língua portuguesa é o conjunto de palavras que existem na língua portuguesa, que a gente pode usar, né, para construir as nossas falas, que a gente pode usar na nossa comunicação. Então, que tipos de palavra nós temos aqui que indicam que é uma variação linguística que foi empregada aqui no texto, uma variação linguística antiga, né? Histórica. Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, o adjetivo fabuloso, a palavra agregar, que seria unir, né? Fabuloso, poderia substituir por maravilhoso, maravilhoso sistema interativo capaz de unir. Aí temos aqui o vossa, né? No caso, atualmente, a gente costuma empregar o quê? Algo mais informal, né? Como a tua, a sua. Então, o maravilhoso sistema interativo capaz de unir, de juntar a sua família, né? Temos aqui vigoroso, né? Tem sentido de forte. Então, são palavras, né? São um tipo de palavra que são tipos de palavras, né? Usado mais comum em ver uma linguagem mais culta, né? Então, no caso aqui, denota que é uma variação linguística mais antiga. Não que a gente não possa usar essas palavras, né? Hoje a gente ainda pode usar, certo? Mas o que é que a gente vê nos anúncios publicitários atuais, né? Mais atuais? A gente não vai ver o emprego de palavras como essas, né? Tão cultas. A gente vai ver uma linguagem mais informal, né? Mais coloquial, mais próxima do público. Letra B, que seriam os elementos ortográficos presentes aqui no texto, que indicam que é uma variação linguística histórica do passado, né? É o jeito de escrever. Quando a gente fala ortográfico, a gente fala de ortografia. Então isso aqui a gente viu na nossa aula de variação linguística. É o jeito de escrever, né, que mudou. Então antigamente a gente viu, ó, palavras, né, que tinham esse Czinho aqui, né, como interativo, né, como contato. A questão do pH, né, que a gente até comentou na aula, né, o som do F. Antes a gente usava o pH para representar, né, depois mudou, a gente passou a usar a letra F, né, certo? Então aqui 3 exemplos no texto, não sei se vocês acharam outro, né, mas eu coloquei esses 3 aqui, certo? Então elementos, aqui em cima elementos lexicais, aqui na letra B elementos ortográficos, e na letra C ele pediu para a gente destacar elementos sintáticos. Então, o que seriam os elementos sintáticos? Quando a gente fala de elementos sintáticos, a gente já fala de regra de construção frasal, né? Regra de uso da língua, regra gramatical. Então, por exemplo, aqui, ó, ele usou finíssima, que seria o superlativo absoluto, né, de fino. E ele colocou aqui, empregou uma que a gente chama colocar-lo-á, chama de mesóclise, né? Então, são coisas aqui sintáticas, são elementos sintáticos, né? Um superlativo e uma mesóclise. Certo? Ok, pessoal? Então, para a última questão, né? A gente tinha que reescrever o enunciado principal, certo? Em uma variedade mais atual, né? E adequada ao contexto publicitário. Então, quando a gente pensa em contexto publicitário,
a gente vê que hoje se usa cada vez, acho que a gente já até comentou isso numa aula, né? A gente percebe que se usa cada vez menos palavras, certo? Cada vez menos palavras, né? A gente tem nos anúncios hoje muito mais imagem do que palavra, tá certo? E a questão da linguagem também é cada vez mais próxima da maioria das pessoas, né? Ou seja, é cada vez mais uma linguagem mais informal para alcançar mais pessoas. Pessoal, lembrando do nosso outro conteúdo, funções da linguagem, né? No caso aqui desse texto nós temos a função conativo apelativa, né? Ou seja, que quer persuadir o leitor, né? O comportamento do leitor, ou seja, chamar a atenção do leitor, né, para conhecer e adquirir o produto aqui anunciado, no caso Skype, certo? Então era para vocês reescreverem aí, né? Então não tinha só uma forma, esse enunciado aqui: o fabuloso sistema interativo capaz de agregar vossa família. Então um exemplo que eu fiz aqui foi esse, poderia ser, né? Ao invés dessa forma como estava, você poderia dizer: um moderno sistema interativo que vai conectar você e sua família. Poderia ser: um maravilhoso sistema interativo, né, capaz de aproximar você da sua família, capaz de interagir você com a sua família. Então vocês tinham que, né, reescrever, mudar aí, né, as palavras para palavras, principalmente a palavra fabuloso, a palavra agregar e a palavra vossa, né? Teria que mudar para palavras mais atuais. Aí, no caso eu mudei fabuloso por moderno, troquei por moderno. Agregar eu troquei pela expressão vai conectar. Vossa por você e sua, né? Você e sua família. Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa aula. Corrigimos aí a atividade da página 55, na verdade, né? O texto está na 54, atividade da página 55, tá certo? Até o próximo momento, continuem fazendo as atividades e o gabarito será postado no grupo, tanto dessa aqui como das atividades que foram realizadas antes, para vocês conferirem, né? Fazer as correções, que essas atividades deverão ser todas apresentadas, né? Mesmo quem enviou as fotos, né, vai ter que apresentar no retorno, no caderno, senão vai perder o efeito, certo? Corrigidas, tá bom? Até a próxima e tchau!